amostras de minerais, plantas, animais e utensílios empregados pela população local. Tecer comentários filosóficos e políticos sobre tudo o que visse nos lugares por onde passasse. Esses eram os objetivos da comissão científica enviada ao Brasil no século XVIII pela rainha de Portugal, Dona Maria I, que passou a história como Dona Maria a Louca. Para chefiar a expedição, ela nomeou nada mais, nada menos do que um naturalista brasileiro que trabalhava no Real Museu da Ajuda, em Lisboa. É a vida e obra desse naturalista que você vai conhecer agora. Alexandre Rodrigues Ferreira é o personagem de hoje da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil. Expedição filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá. Esse foi o nome dado à expedição chefiada por Alexandre Rodrigues Ferreira, com o objetivo de conhecer melhor o centro-norte do país. Conquistada pelos portugueses no início do século XVII, a região era praticamente inexplorada. Caberia à expedição filosófica implementar medidas desenvolvimentistas e verificar as condições materiais das vilas e fortalezas encarregadas da defesa contra invasões estrangeiras vindas principalmente de franceses, ingleses e holandeses, que disputavam com Portugal o domínio da região. O chefe da expedição, Alexandre Rodrigues Ferreira, nasceu na Bahia em 1756. Aos 14 anos, foi para Portugal. Matriculou-se na Universidade de Coimbra nos cursos de Leis, Filosofia Natural e Matemática. Formou-se em Filosofia Natural e foi trabalhar no Real Museu da Ajuda. Para saber um pouco mais sobre a vida dele, a gente vai conversar com um historiador. Vem cá. Quem vai nos contar um pouco da história de Alexandre Rodrigues Ferreira é o professor Ronald José Raminelli, aqui da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele é doutor em História Social. Por que expedição filosófica, né? Por que esse adjetivo filosófico numa expedição como essa? Porque era uma expedição que buscava descobrir as leis da natureza, os mistérios que estavam encobertos nas plantas, nos animais, e como que esses animais e plantas poderiam servir ao governo português. Esclarece pra gente o que seriam essas leis da natureza. Seriam as formas, os mecanismos existentes no interior dos animais e das plantas que deveriam ser descobertos para poder melhor controlar os processos naturais. Conta pra gente, como é que foi a vida de Alexandre Rodrigues Ferreira antes de ser nomeado chefe da expedição, lá em Portugal? Ele é baiano, né? Ele nasceu em Salvador, filho de comerciantes. E como o pai dele tinha recursos, mandou ele para estudar em Coimbra com 14 anos. E em Coimbra ele começa a fazer vários cursos, ele começa como estudante de Direito, mas passa para História Natural, porque era um curso que estava na moda na época, e ele começa a estudar História Natural e se encantar por esses temas, né? E faz algumas expedições em Portugal como aluno, e ele se forma e se torna doutor em seguida. E quando se formou, foi convidado para fazer parte, para organizar uma expedição à América do Sul, com vários outros naturalistas. Essa expedição depois foi reduzida e ele veio sozinho como o único naturalista. Quantas pessoas faziam parte da expedição? Olha, havia 2 riscadores, que eles chamavam, desenhistas. Eles faziam o quê? Eles faziam desenhos com lápis ou carvão, né, e que era um esboço, né, e depois era aquarelado esse material. Como é que era a pesquisa, né? O material era enviado a Portugal, tinha pesquisa em campo, como é que era? Olha, boa parte desse material era preparado para ser analisado em Portugal, em Lisboa, no Jardim Botânico, né, no Jardim da Rainha. Mas, como esses materiais tinham que ser analisados vivos, né, havia também uma descrição rápida desses animais, dessas plantas, aqui. Esse material também era remetido para Lisboa. E muitas vezes, por exemplo, quando uma planta se transformava em corda, né, ele mandava a corda que os índios faziam e as plantas,
poder ter uma relação de como aquilo era transformado pelos índios. Quer dizer, tinha uma descrição da natureza, mas também dos utensílios. Isso. Porque o importante para eles era a transformação da natureza. Algo que fosse prático. Que aquela raiz, que aquele fruto tivesse alguma forma de aumentar os recursos da coroa portuguesa. Tudo tinha que ter uma utilidade. Tudo tinha que ter utilidade. Né? Era sempre... A descoberta dessa utilidade é a parte filosófica. Isso tornou essa missão singular? Ela é singular pelo percurso, né? Pelos 9 anos, né? E pela quantidade de temas que ele abordou. Porque ele não abordou só a questão da natureza, né? Das lavouras, ele abordou também a condição dos índios, a história de Belém, a história de todas essas vilas que ele passou. Né? Então, o registro que ele tem dos índios que se extinguiram no século XIX é fantástico. A maioria das etnias que ele analisa, que ele tem memórias, né, que são inconclusas, mas tem, né, desapareceram. Nós não sabemos mais daqueles índios. E o único registro que nós temos é do Alexandre Rodrigues Ferreira. Nessa viagem, Alexandre Rodrigues Ferreira escreve dezenas de memórias. Nesses documentos, ele descreve mais de 60 grupos indígenas. A gente vai saber um pouco mais sobre os estudos da expedição filosófica na área da antropologia, num dos lugares visitados por Alexandre Rodrigues Ferreira, Pará. Eu estou aqui no Museu Histórico do Pará, antigo Palácio do Governo. Esse prédio foi construído por Antônio Lande, contemporâneo de Alexandre Rodrigues Ferreira e na mesma época da expedição filosófica. E quem vai nos receber é Mauro César Coelho, da Universidade Federal do Pará. Ele é doutor em História Social. Por que os portugueses se interessavam pelo estudo dos indígenas? Olha, o interesse dos portugueses pelos índios, ele data do início da colonização, por duas razões. Primeiro, porque os portugueses viam nas populações indígenas potenciais braços para as diversas atividades que o processo colonial exigia. As populações indígenas foram os primeiros trabalhadores das plantações de cana-de-açúcar, por exemplo, até serem substituídos pela mão de obra escrava vinda de África. Mas também havia um interesse por essas populações, porque, dada a escassez populacional portuguesa, a coroa via as populações indígenas como populações que poderiam contribuir para a defesa do território colonial. Então, há esse interesse. Agora, particularmente com relação à região amazônica e à expedição que o Alexandre protagoniza, há um interesse suplementar. Em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele tenta regular os limites que foram desrespeitados do Tratado de Tordesilhas. E aí Portugal e Espanha assinam um tratado para definir esses limites. E Portugal tem uma ideia bastante interessante, porque o tratado ele estipulava uma cláusula para definir quem era dono do território. E essa cláusula estipulava que seria dono do território quem tivesse ocupado aquele território com seus vassalos há mais tempo. Então, Portugal, em 1755, por meio de uma lei, transforma todos os índios em vassalos do rei português e elabora uma política para civilizar esses índios, para torná-los integrantes da sociedade colonial portuguesa. O Alexandre Rodrigues Ferreira vem com uma atribuição adicional de supervisionar esse processo de integração dos índios à sociedade colonial. Mas ele tem também, como homem do iluminismo, uma preocupação científica com essas populações. Como historiador, como é que você analisa hoje as memórias de Alexandre Rodrigues Ferreira? O Alexandre Rodrigues Ferreira, ele produziu, ao longo de 9 anos aqui, uma imensidão de textos. Só imagens são mais de 1.500 pranchas em que ele retrata tanto a fauna quanto a flora. Esses textos e essas imagens, elas têm um interesse particular, especialmente para nós historiadores, porque elas dão conta de um olhar singular. Porque o Alexandre Rodrigues Ferreira era um homem de ciência e, portanto, ele tinha um olhar
desse homem de ciência para tudo o que ele percebia, fosse para a paisagem humana, fosse para a paisagem natural, mas ele era também um agente do Estado português. Ele tinha lá nas suas atribuições que supervisionar os estabelecimentos portugueses espalhados pela Amazônia, ele tinha que verificar qual era a atitude dos agentes administrativos. Então ele conjuga esses dois olhares e com isso ele nos fornece uma janela muito particular para que nós possamos apreciar o passado colonial. A expedição filosófica também estudou a fauna e a flora do centro-norte do Brasil. Depois do intervalo, você vai conhecer as memórias de Alexandre Rodrigues Ferreira sobre animais e plantas e vai ver o que mudou nas pesquisas nas áreas de botânica e de zoologia. Daqui de Belém, a gente segue para São Paulo. O Globo Ciência volta depois do intervalo. Descrever e registrar informações para transformar a natureza em ciência. A expedição filosófica descrevia e desenhava as plantas, analisava a agricultura e mandava as plantas coletadas, usadas pelos indígenas, a Portugal para serem estudadas. Entender a natureza significava dominá-la e torná-la útil ao Reino de Portugal. Alexandre Rodrigues Ferreira, nosso personagem de hoje da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil, ele construiu um acervo tão importante que virou até botim de guerra. Segundo o historiador Nicolau Sevchenko, da Universidade de São Paulo, quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, ele mandou à frente o botânico Geoffroy de Saint-Hilaire. No caso de Lisboa ser invadida, o botânico deveria correr para o Jardim Botânico e saquear todo o acervo de Alexandre Rodrigues Ferreira e, se possível, prendê-lo. Ele não foi preso, mas parte do acervo dele foi parar no Museu de História Natural de Paris. Que tal a gente saber um pouco mais sobre essa história com uma especialista, hein? Vem cá. Eu vou conversar com a professora Maria Alice Prestes. Ela é historiadora da ciência e doutora em educação. Por que o acervo resultante da pesquisa, do trabalho de Alexandre Rodrigues Ferreira, era tão importante? Ele era importante, Ele poderia ter sido muito importante se ele tivesse sido estudado, analisado e publicado na época. O que aconteceu? O Alexandre passou os 9 anos coletando materiais, espécimes, tanto de flora, quanto de fauna, quanto minerais, aqui no Brasil. Mandava tudo para Portugal, mas lá a recepção no museu não foi bem organizada, de modo que esse material foi ficando simplesmente jogado e bagunçado. Dizem até que houve até troca de etiquetas do material de identificação. E, ainda para aumentar o mau destino da coleta, quando o Napoleão invadiu Portugal, isso tudo foi saqueado para o Museu de História Natural de Paris, foi levado para lá. Então a gente não tem mais os materiais coletados. O que a gente tem do Alexandre são as pinturas que foram feitas pelos artistas riscadores que o acompanharam, que desenhavam os espécimes coletados. Então a gente sabe do que ele coletou através desses desenhos. Agora, uma curiosidade, Como é que eram as pesquisas na época de Alexandre Rodrigues Ferreira? Ele pegava, ele coletava, ele mandava para Portugal o quê? Parte da planta, mandava a planta inteira? Como é que era? Então, a coleta, especialmente no caso das plantas, o herborismo, ele foi desenvolvido no Renascimento. Então, o que o Alexandre fez já se fazia há 100, 200 anos e não é muito diferente do que a gente faz hoje. Quando são plantas pequenas, você coleta inteira, prensa, organiza numa essicata, pode coletar também o fruto, a semente, etc. Essicatas seriam amostras? Seriam as amostras. Mas eu posso mostrar isso para você como é feito hoje, que não é tão diferente. Na verdade, vamos ver. Eu vou levar você para conhecer a Jennifer, que é a nossa estudante aqui de biologia e que é craque no assunto. Então vamos lá, Vamos. Vamos? Então, a gente está aqui, a Jennifer está nos esperando, estudante de biologia aqui do Instituto da USP. Olá. Olá. E aí, o que mudou, Mudou alguma coisa da forma como era feito o trabalho? Hoje, como é que vocês fazem? Conta pra gente um pouquinho. Hoje a gente usa jornal e papelão também, já próprio para isso, bem como prensas de madeira e as fitas. E depois passamos tudo para a estufa. Quer dizer, você coletou esse material, ele vem para cá pro jornal para quê? Porque a gente vai secar o material e o jornal vai absorver a água.
que vai Isso sair. aqui é para quê, essas fitas? Essas fitas a gente usa para fechar a prensa. Entendi. E depois, o que acontece? Qual o próximo passo? Então, Aí vai para a prensa e aí? Então, a gente vai colocar entre o jornal, né? Certo. Então, arruma a planta da forma como ela vai ficar para essicata, que são... Seriam essas amostras aqui, né? Isso, essas são as essicatas, que a gente já pôs as plantas na estufa e tem uma etiqueta com a localização delas, né? Depois que coloca entre os jornais... Quando você fala localização, é origem, né? De onde ela veio, quando ela foi coletada, por quem. Isso. Também as características que se perdem quando a planta é seca, como a cor da flor, o tamanho da árvore. Seria a identificação da espécie. A identificação é outra tipo coisa. a impressão digital dela, seria isso? Isso. Aqui. Isso. Ok. Aqui, Alexandre, eu tenho um exemplo para te mostrar de um material produzido em 1801, para a gente ver como é parecido com o material atual. A planta foi prensada, seca, colocada nesta folha, olha, o mesmo sistema de etiqueta que está aqui, está no modelo atual. A etiqueta que identifica quem coletou e onde também se mantém no modelo atual. Nome científico, não mudou? Não mudou nada. Praticamente nada, né? Praticamente nada. Isso é uma relíquia, mesmo. né? É uma relíquia. 1801, material coletado no Piauí. Poderia ser de Alexandre Rodrigues Poderia Ferreira. ser, a gente podia estar aqui com o material do Alexandre. Alexandre Rodrigues Ferreira também estudou a fauna da Amazônia. Considerou um lugar sombrio e selvagem, abandonado à própria sorte. Confirmou que, apesar da vasta cobertura florestal e da diversidade de climas, os mamíferos da América Meridional eram pouco volumosos e robustos, com exceção da anta, chamada de tapir ou vaca pelos portugueses e tapiruçu pelos indígenas. Nos carregamentos enviados a Portugal, iam espécies raras de tartarugas, peixe-boi, cobras, aves. Em seus relatos, Alexandre Rodrigues Ferreira descrevia as características mais marcantes de cada espécie. Quem vai nos contar essa parte da expedição filosófica é o zoólogo Paulo Vanzolini. Associou o nome à pessoa? É ele mesmo, o cientista e compositor, autor de alguns dos clássicos da nossa música, como Ronda e Dar a Volta por Cima. Eu vou conversar com o cientista Paulo Emílio Vanzolini. Ele é médico, doutor em zoologia, um dos zoólogos mais experientes do Brasil. Durante cerca de 30 anos, foi diretor do Museu de Zoologia da USP. Como é que o senhor classificaria a expedição filosófica? Uma coisa muito no começo, ainda a ciência nesse tempo estava engatinhando. Foi alguém no governo de Dona Maria I que tinha interesse nos produtos naturais das colônias e mandou o Alexandre, que era assistente no Jardim Botânico da Ajuda, que era chefiado por italiano Vandelli, mandou para fazer uma expedição, e foi uma expedição extremamente importante, mesmo porque colecionou muitos bichos importantes que não foram descritos pelo Alexandre, mas vieram para entrar para o catálogo científico. Qual a importância do trabalho dele para a zoologia atual? Os bichos que ele coletou e que foram descritos depois em Paris, que são bichos importantes. Ficaram bichos conhecidos da nossa fauna, mas ficaram conhecidos através dos franceses, não através dele mesmo. Ele foi roubado. Qual foi a grande contribuição de Alexandre Rodrigues Ferreira para a zoologia atual e para o país? De ter colecionado uma porção de espécies sistematicamente e com a procedência, com a distribuição geográfica de cada uma. Durante quase um século, o material produzido pela expedição filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá permaneceu desconhecido. Não foi estudado pelos cientistas portugueses e se dispersou. O naturalista Domingos Vandelli, italiano radicado em Portugal e chefe de Alexandre Rodrigues Ferreira, foi acusado por historiadores de ter inviabilizado o aproveitamento do material. Durante a invasão de Portugal por Napoleão, Vandelli foi acusado de se afrancesar. Foi preso em 1810 e deportado para Açores. 5 anos depois, regressou a Lisboa, onde morreu em 1816. Agora, quase 2 séculos depois, parte da obra de Alexandre Rodrigues Ferreira foi recuperada e está aqui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vale a pena uma visita. A gente fica por aqui e o nosso encontro, você sabe, é no próximo programa. Não percam, hein?